a todas, todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que venham assistir durante a semana em outro horário. E é muito bom estar com vocês para discutir essas coisas que trazemos aqui. Eu, Oswaldo Rodrigues, e o Rafael Teixeira, nós do IMPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Rafael, boa noite. Hoje temos um bom assunto para conversar, mas é necessário começar explicando, né, Rafael? Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa começar explicando para entender com qualidade, né, Oswaldo? Isso. Que é sobre a impotência sexual masculina. E a participação da outra pessoa. Eu estava querendo até restringir um pouco com relação a parceiras mulheres por uma razão. Na nossa cultura, parece uma pressuposição nos grupos masculinos que a culpa é da mulher. No entanto, eu preciso contar algumas coisas para vocês, e são coisas relativas a pesquisas. Ou seja, eu também me preocupava muito porque eu devo ter ouvido muito mais de 5.000 homens com queixas de problemas de ereção no consultório nos últimos 40 anos. Mas havia uma coisa de interessante. Meus pacientes não diziam que as suas parceiras eram culpadas. Aliás, eles achavam que elas não tinham nada a ver com o problema deles. Quando eu comecei a observar isso, de certa forma eu me assustei, Rafael, porque, peraí, a outra pessoa está presente. Ela pode não ser culpada. Ela não precisa ser culpada. Mas ela está lá, ela participa. E aqui me vem a discussão. Se esses homens com problemas sexuais dizem que a parceira deles não tem culpa do problema, como é que nós vamos lidar com essa condição? Rafael, estava aqui pensando, uma pessoa num relacionamento sexual com uma mulher, com outro homem, com 2, 3 pessoas, o que seja, eu não posso considerar outra pessoa culpada, a não ser que haja uma agressão clara. Existem possibilidades de agressões claras. Mas aí nós não estamos falando disso. Nós estamos falando normalmente de pessoas que estão num relacionamento afetivo, mantido, com algum grau de confiança e com a intenção de se manterem. Então, nesses casos, não vai ter agressão. Então eu pensava, o que você acha, Rafael? Eu falei assim, agressão, mas seria só agressão? Porque agressão parece que para mim é alguma coisa mais pesada do que a pessoa ser mais agressiva na atividade sexual. Oswaldo, eu acho que a gente precisa pensar nisso que você comentou, no sentido de que se a gente está falando de uma relação sexual, a gente está falando de algo que acontece em interação. E essa interação pode incluir ou uma mulher ou um outro homem como parceiro, ou algumas parcerias simultâneas. E aí a gente vai entender que, excluindo as situações de agressão, as situações em que pode ter algum tipo de violência dentro da relação sexual, qual que é a interação que acontece entre essas duas pessoas que pode dificultar a função sexual deste homem? A interação. Agora nós estamos falando da importância dos casais. Os casais têm formas de interação. Algumas formas de interação facilitam problemas sexuais. Algumas formas de interação facilitam solucionar problemas sexuais. Nós já falamos algumas vezes de alguns desses assuntos e voltaremos a falar sempre. Mas hoje a ideia é entender assim, essa parceria, essa outra pessoa, essa mulher, eu me recusei a usar o termo culpa, mas eu usei um argumento diferente. Primeiro, na interação, a outra pessoa participa. Então, qual é a participação dessa mulher no problema sexual desse homem? Agora eu preciso contar para vocês como é que a gente viu e que informações vieram dessa pesquisa. Essa pesquisa eu realmente fiz e sempre faço com meus pacientes para entender assim, como é que eu estou agindo, como é que eu estou reagindo, o que eu preciso fazer, ou devo deixar de fazer. E de repente eu fui vendo que mais de 80% dos homens simplesmente dizia, não, ela não é responsável. Eu nem falei culpado. Ok. Mas tem alguns que acham, alguns vão falar exatamente o que você disse, Rafael, que é que na interação, é que eu fico esperando que ela faça mais. Ela não demonstra vontade de sexo. Ou seja, existem algumas coisas que a outra pessoa pode, participando, melhorar a condição do casal. Agora, nós temos que perguntar se essa outra pessoa
Ela está disponível, ela quer, ela gosta, ela está lá fazendo o quê? Que é uma discussão que a gente tem feito com frequência, não é? Temos, Oswaldo. Acho que essa é uma questão importante, né? A gente parte do pressuposto de que sexo por si só é prazeroso, e nem sempre é. E a gente parte do pressuposto de que o sexo precisa acontecer entre o casal. Quando a gente volta um pouco nessa entrevista com este homem na clínica, a gente começa a entender muitas vezes que esse sexo está acontecendo não porque existe uma vontade, mas esse pressuposto de que temos que transar. Então somos um casal e precisamos transar, e se a gente não transar, há um problema. Então há uma interação ali que pressupõe uma obrigação. E aí a obrigação não vai em direção ao prazer, né? Pois é. E você usou um argumento que não é só essa parceira que pode ter esse argumento de obrigação, esse homem também. Ou seja, se os dois vão para uma atividade, porque os dois ficam imaginando, nossa, já faz 7 dias que a gente não faz sexo, e não pode passar de hoje. Esse casal não está fazendo uma coisa positiva para eles. Nenhum dos dois. Viram como existe participação? Porque os dois têm, nesse caso, os dois têm a mesma crença, a mesma ideia, a mesma regra, a mesma necessidade de cumprir. Mas eu pensava aqui, sim, mas tem uma outra coisa que nós estamos falando nas entrelinhas que parece que é necessário nessa interação. A comunicação. Fundamental. A comunicação é fundamental, e uma das coisas da comunicação é a concordância, o estar de acordo, ou dizer que quer também ou não quer, ou como quer, ou deixamos para amanhã, ou o que precisamos fazer para conseguir fazer. Também tem outra coisa, você falava dessa ideia, essa crença, essa necessidade, a obrigação de fazer. Aí pensava, uma boa parte dos casais, na verdade a maioria, vive apostando que, não, sexo tem que fazer à noite, olha, deu meia-noite, a gente tem que acordar às 6:30 da manhã, já estamos com sono, apagamos a luz, agora tem que fazer sexo. Isso é regra, isso é obrigação, isso não é desejo, não é motivação por algo positivo. E se o casal não conversar sobre isso, eles nunca vão descobrir, pela comunicação, sim, pelo conversar, pela interação, nunca vão descobrir que poderiam fazer em outro horário, outro dia, de outra forma, começar antes. Puxa. Combinado, né, Oswaldo? Acho que o combinado não sai caro. Combinado. É o compreender que o outro também tem o direito de dizer não, também pode, também precisa dizer o que quer, o que não quer. Sabe, Oswaldo, tem uma coisa que é muito comum na clínica quando eu atendo homens que vêm com algum tipo de queixa em disfunção sexual, que é uma fala muito comum, que é a minha obrigação de dar prazer para ela. E eu acho que você já ouviu isso algumas vezes, né? Mas o quanto essa ideia de eu, enquanto homem, preciso te dar um prazer. E dentro desse processo, o quanto a gente vai compreender que o prazer de cada pessoa dentro dessa situação é de responsabilidade dessa pessoa. Isso. Eu, enquanto homem, tenho a responsabilidade sobre o meu prazer, e a mulher, enquanto a pessoa que participa, ou o parceiro, tem responsabilidade sobre o prazer que essa pessoa sente. E aí o que você comenta sobre a comunicação é o que me dá prazer eu te digo, e o que te dá prazer você me conta, e a gente combina como chegar nesse momento. E aí esse casal normalmente vai pro sexo nessa ideia de eu preciso te dar prazer sem saber o que você gosta. Fica ou cansativo, ou enfadonho, ou muitas vezes causa ansiedade nesse processo. E temos um terreno muito fértil para uma disfunção sexual, que é uma disfunção que vai alertar que muitas vezes o problema já existe antes. Pois é. Existem condições anteriores para que um problema sexual, que poderia ser apenas naquela noite, por qualquer razão, comece a ser uma série de problemas. E veja, a interação deste casal é um dos substratos, uma das bases para que isso aconteça. Então, o papel, a participação dessa outra pessoa, ela existe na medida em que ela está presente. Eu sempre fico pensando, se a pessoa está lá, caramba, no mínimo, bom, agora tecnicamente falando, no mínimo essa pessoa pode me contar uma série de coisas que meu paciente não vai contar, porque ele está ansioso, ele está preocupado, ele está prestando atenção em outras questões, no pensamento dele, no medo dele. E essa outra pessoa pode nos contar, descrever, mostrar quando acontecem alguns sinais, algumas expressões físicas. Sim. Uma vez uma esposa de um paciente falou assim, a pele dele fica gelada. Aí eu pensei, caramba,
Para a pele ficar gelada, nós temos que ter uma descarga adrenérgica daquelas terríveis. Caramba, isso não ajuda sexo. Não, é mais provável que a gente perca a ereção numa descarga adrenérgica. Ou seja, pele gelada, suor gelado é ruim. E normalmente a outra pessoa pode nos contar isso. Sim. Sempre. Já estou contando para vocês a participação. Mulheres que estão nos ouvindo, se vocês percebem que seus parceiros, homens, mulheres também, porque se a outra pessoa estiver com a pele fria durante o ato sexual, essa pessoa não está preparada para o ato. Ela começou porque, sei lá, né? Tem que. Como assim? Tem que. Existe uma necessidade de chegarmos a um contexto igual. Os dois poderem fazer a mesma coisa. Mas essa mulher ainda pode contar mais coisas. Já ouvi mulheres, esposas de pacientes, me contarem que a expressão do rosto dele mudava. Claro que mudava. Ele fica com a cara branca de susto, com medo, e começa a fazer caras e bocas que não são coerentes com a expressão emocional de alguém que está fazendo alguma coisa gostosa, alguma coisa prazerosa, uma dedicação positiva. Então, a outra pessoa participa. Sim. Oswaldo, a gente tem uma pergunta aqui na nossa live do Nicolau, que ele diz assim, fechou para mim a página, mas por que será que as pessoas têm medo de dizer o que elas desejam sexualmente? Bom, essa é uma questão importante para ponderarmos. Nós precisamos tentar entender em cada indivíduo. Sim. Também as generalizações são complicadíssimas quando falamos de uma pessoa, mas de maneira geral, primeiro, essas pessoas que têm dificuldades de falar para outra pessoa, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, ela não aprendeu a falar. Eu sempre me lembro do Samir, lá no congresso em Curitiba, falando assim, olha, repete várias vezes a situação, que já começou a aprender. É verdade. Nosso amigo o Samir Mussi, que já esteve aqui, precisa voltar, mas ele teve essa tirada, eu pensei, caramba, claro, se eu não aprendi a falar o que eu quero, o que eu gosto, eu chego na situação, em qualquer que seja ela, e fico travado. Pois é, essa é a primeira coisa. As atividades sexuais, elas não são, na nossa cultura, aprendidas como coisas que nós falamos de maneira verdadeira. Nós podemos nos reunir num bar ali fora e tem gente ouvindo, a gente conta vantagem. Mas falar daquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós queremos, exige uma outra coisa. Volta e meia nós falamos aqui no programa, não é? Sim. Exige autoconhecimento. Autoconhecimento significa eu sei o que meu corpo quer, o que meu corpo pede, como é que eu sinto, e o que eu sinto é quais emoções, quais estados de humor eu estou sentindo agora. Vocês já pensaram nisso? Já ponderaram nisso? Que mais? É só pensar que emoções? Não. Qual é a intensidade dessas emoções? Porque algumas emoções, e com algumas intensidades, elas atrapalham ou favorecem a vida sexual. Então, antes de eu contar, eu tenho que saber o que eu sinto. Aí eu tenho que contar, mas eu tenho que contar de uma maneira que eu seja ouvido. E essa é uma coisa que nós sabemos que nos casais isso traz dificuldades. Porque eu estou falando que eu necessariamente sou ouvido, né, Oswaldo? E me vem uma coisa que você tem falado agora sobre essa importância de descobrir a si mesmo, né? Então, como meu corpo responde, como eu me sinto, de que maneira eu vou me sentir em determinada situação. Isso me faz pensar o quanto a gente tem hoje nas redes sociais, principalmente, uma enxurrada de pessoas, de profissionais ou supostos profissionais que passam técnicas e estratégias para resolver, né, a disfunção sexual, que são puramente físicas, né, muitas vezes uma técnica simples ou uma série de técnicas contra a ansiedade, que não levam em consideração que essa interação que acontece na relação sexual precisa de uma comunicação antes, durante e depois, para que eu possa dizer o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu gosto, o que eu não gosto também. E esse exercício de conhecer isso é um papel do casal. Então, muitas vezes o homem vem com essa ideia de eu preciso saber. E sem saber, ele também não consegue dizer para a parceria que ele tem. E nesse sentido se constrói uma situação em que as pessoas estão fisicamente presentes, mas elas não interagem. Então elas
entendem que sexo é só tirar a roupa e ter uma interação sexual. É porque as pessoas partem do princípio que sexo é natural. Então, respondendo o Nicolau, né? Quer dizer, por que as pessoas não falam? Porque elas acreditam, em primeiro lugar, que assim não tem que fazer nada, não tem que ser atuante. Sim. O corpo vai funcionar. O corpo vai funcionar. Não. O corpo funciona sob determinadas regras biológicas. E uma das regras biológicas é que se eu tiver medo, o meu corpo genital não funciona, porque enquanto tivermos medo, nós temos que estar preparados para sair correndo ou para brigar e não para fazer sexo. Puxa, mas eu não estou assim com medo. Um pouco de medo já é um problema. E as pessoas acham que sexo não causa medo, né, Oswaldo? Daí eu fico pensando coisas que eu já ouvi na clínica. O medo de não ter o desenvolvimento que eu gostaria, o medo de engravidar, o medo de ter um outro filho inesperado. Você está falando, né, de uma lista de medos. Caramba! Uma série de possibilidades que causam medo que as pessoas acham que não acontecem nessa situação. E se a gente não tem isso consciente, e quando eu digo consciente é no sentido de eu perceber que isso é um incômodo, eu vou para uma situação que me gera medo, sem identificar que eu já estou respondendo a esse medo. Isso. E aí eu tenho uma situação que não é prazerosa, né? E aí o sexo ele vai ser tudo menos prazeroso. Sabe, me dá a impressão que as pessoas se esquecem e nem percebem, por exemplo, que quando estão numa atividade sexual, se o pensamento, se o foco de atenção sai do que estão fazendo, isso já é o bastante para o corpo começar a desligar, porque a regra, o corpo vai seguir assim, é para fazer outra coisa? Vamos fazer outra coisa. Quer dizer, essa dedicação, o foco. Nós estávamos falando sobre isso quando nós tivemos um convidado aqui, um outro professor lá do Impassex, o Edson. O Edson falava sobre mindfulness e ele falava da necessidade de um foco, de uma atenção plena. Epa! Pois é. Se nós não estamos fazendo aquilo que nós estamos dizendo que estamos fazendo, já não dá certo. Se eu estiver pensando em alguma coisa que me dá medo, será que já era? Então, respondendo, continuando, essa é uma das razões. A gente não consegue nem falar porque o medo trava, impede. Também posso pensar que além da comunicação, eu preciso aprender a comunicar. Eu falava agora das emoções, mas eu também preciso comunicar, falar de uma maneira, você disse assim, que a outra pessoa entenda, usando palavras que sejam minimamente positivas. É verdade, nós estamos falando de uma coisa que é sexo. Sexo bom não pode ser negativo. Não. Sim. E acho que a gente vem de uma cultura também, Oswaldo, que ela é uma cultura, quando eu falo nossa cultura mesmo, né, de convivência, que a gente tem uma tendência muito forte a reconhecer aquilo que deu errado e não gosto. Então eu consigo te dizer o que está errado, e eu tenho dificuldades, e a gente é ensinado a não reconhecer o que eu gosto. Então eu posso te dizer que eu não gostei disso, e eu não consigo te dizer o que eu prefiro no lugar. E aí eu crio uma situação que eu te ensino aonde eu não gosto, e eu não te ensino o que eu gosto. E isso dificulta essa interação. Isso também vem com uma base biológica importante. Nosso organismo primeiro evita as condições ruins, o desprazer. Depois que a coisa ruim tiver sido eliminada, o nosso corpo procura as coisas boas. E como você disse, nós vivemos uma cultura que diz assim, olha, é o seguinte, se tiver que passar fome, se for por um bem maior, passe fome. Se te pregarem na cruz, se for para o bem maior, manda ver. Não! Nós temos que começar a valorizar as coisas boas, porque todos os outros ensinamentos sobre as coisas boas nós estamos esquecendo. Veja, muitas pessoas dizem, pessoas mais velhas, têm o costume de dizer que não sentem sede, não precisa tomar muita água. Precisa tomar muita água. Mas eu não sinto sede. Então, racionalmente você precisa tomar. Então, tome e não fique achando que tem que evitar uma situação ruim. Estou com sede, então agora eu tomo água. Não, eu tomo água para não ficar com sede. Sim. Essa é a coisa, e você contou de uma maneira muito importante, porque no final das contas a cultura vai colocando uma regra que se associa muito facilmente a uma coisa física, biológica, e no final das contas a gente vai perdendo o sexo. Então nós já estamos falando que essa comunicação, ela precisa de uma série de outras coisas. E aí fico pensando em mais algumas. Você falava também do autoconhecimento do casal, para haver comunicação e troca, mas eu fiquei aqui imaginando, mas nós já fizemos experimentos com o nosso corpo individualmente para saber se a gente gosta de apertar a orelha ou cutucar o nariz? Olha que são coisas absurdas. Absurdas? Não. São coisas possíveis.
Mas nós não fazemos experimentos assim. Nós paramos no tomar um banho e nos acariciamos para tentar entender se nós temos as mesmas sensações que tínhamos com 15 anos de idade? Essa é outra coisa importante. E isso é algo que me chama a atenção, Oswaldo, quando eu atendo homens que vêm com essa queixa. Opa! Que essa... É a pergunta muito clássica que a gente faz, né? Durante a masturbação solo, né, individual, você perde a ereção? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não. Eu continuo com a ereção e eu consigo chegar à ejaculação. E aí, na interação com outra pessoa, essa ereção muitas vezes é dificultada ou ela não acontece. E a gente está falando de uma prática sexual que, né, tem sua similaridade. Isso. E aí, o que muda nessa situação existe uma interação acontecendo. A outra pessoa. Que é a outra pessoa. E aí, como que eu vou entender essa interação para entender como é que essa ereção é dificultada? Porque esse homem, né, muitas vezes entende que o sexo ele vai ser aprendido só com outra pessoa. E isso que você falou é fundamental, né? O sexo também é aprendido de maneira solitária. Também. O que eu gosto, o que eu sinto, aonde eu gosto, aonde eu sinto, para que eu possa comunicar. E você falou de uma coisa que, então, nós sempre perguntamos aos nossos pacientes sobre essa automanipulação, essa autoerotização. Por quê? Assim nós temos condições de observar a capacidade desse corpo em funcionar. Mas também, ao longo de muitas semanas, nós podemos ouvir: essa semana teve uma masturbação, sim. Sabe que eu perdi a ereção? Opa! Ótimo! Quer dizer, ótimo significa temos uma boa oportunidade de compreendermos o que se passa. Porque agora ele vai começar a aprender que existem coisas e que talvez ele nem percebesse que também perdi a ereção de vez em quando numa masturbação, porque não tem importância. Não tem outra pessoa para julgá-lo. Ele não tem que ter medo do julgamento do outro, ele não tem medo do pensamento antecipatório de que vai acontecer alguma coisa errada. Olha só, nós estamos aqui fabulando sobre um monte de coisas, né? Pois é. Mas eu gostei de conversar hoje, Rafael, assim, ter um outro colega que também faça atendimentos das mesmas queixas, produz uma interação que a gente sempre complementa ideias. Isso é bom, Rafael, obrigado. Mas olha, nosso tempo já está terminando, Rafael. A gente já tem que... O que você acha? O Rafael sempre faz um fechamento bom. O que você acha que a gente falou hoje que a gente deveria deixar como uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, Oswaldo, acho que o que fica para mim, que poderia ficar para quem está nos ouvindo o sexo, ele é uma situação de interação. Então, se ele é uma situação de interação que envolve outras pessoas, a gente precisa cuidar dessa interação para que o sexo seja cuidado. Então, eu não posso simplesmente partir para uma atividade sexual sem entender aquilo que eu preciso comunicar e que eu preciso saber, porque essa outra pessoa muito provavelmente também pode estar desconfortável. E dentro disso, como que nós vamos juntos chegar a uma situação que seja de prazer e não de obrigação, que é o que muitas vezes acontece entre casais ou maiores interações. Casais. Vejam que assim, nós nos propomos a fazer um café com sexologia e estamos falando de casais, estamos falando de saúde mental, estamos falando da busca do bem-estar, da superação das nossas dificuldades humanas, que sim, todas as coisas humanas precisam ser aprendidas. Nós nascemos incompletos e precisamos desenvolver o nosso corpo, desenvolver as nossas interações humanas. Além de agradecer vocês por estar conosco hoje à noite, ou estar conosco durante a semana assistindo no YouTube da Rádio Vibe Mundial, no YouTube do Impassex, ou até mesmo no Café com Sexologia no Instagram, eu quero lembrar para vocês, semana que vem nós temos uma convidada, a Adriana Nabeiro. Ela vai contar umas coisas interessantes. Ela tem trabalhado com casais de mais idade e que buscam acessórios sexuais, brinquedinhos eróticos. Por que conversar sobre isso? Porque os casais usam isso, e casais mais velhos também. E nós vamos ter uma boa conversa aqui. Você não está curioso de ouvir as experiências de trabalho dela? Isso, porque vai ser bom. Domingo que vem, 20h30, 8h30 da noite, nos domingos, ao vivo, aqui pela Rádio Vibe Mundial, ao vivo pelo Instagram. E a gente conversa com vocês. Mande suas perguntas para a gente, que a gente está sempre atento.